Romanos 1 e 1. Quem não tem a Bíblia pode escutar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Seria melhor traduzido chamados, entre os quais sois também vós chamados de Jesus Cristo, ou seja, eles eram chamados de Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 16. Porque Paulo está falando, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não sei se notaram, o primeiro versículo, Paulo fala do Evangelho de Deus, agora ele está falando do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, ou seja, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Vamos ler o versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Vamos ler só até aí. É uma leitura interessante do capítulo, mas não temos tempo para ler tudo. Podemos perceber com toda facilidade como o apóstolo Paulo era um homem que amava a Deus e amava o Senhor Jesus Cristo. Nem sempre foi assim, mas teve um dia quando ele foi transformado por Cristo. E a partir daí, nós vemos que ele mesmo declarando aqui que ele se tornou um escravo, um servo. O servo na Bíblia é um escravo, não é um operário que tem um trabalho, ele está ligado a uma empresa, a um patrão. O seu vínculo é o salário. Mas o servo na Bíblia, quando fala, é de um escravo. Esta pessoa está ligado àquele senhor ou por obrigação ou por sentimentos. E no caso do apóstolo Paulo e no caso de todo crente, cada pessoa salva verdadeiramente, ele tem prazer de ser um escravo do Senhor Jesus Cristo. Porque, e por quê, é a pergunta.
Se eu posso dizer simplesmente porque Ele deu a sua vida por nós numa cruz. Ele voluntariamente, Ele morreu por pecadores que mereciam ir para o inferno. Como não amar uma pessoa assim? Pessoas destinadas ao inferno por causa dos seus pecados. E uma pessoa, não simplesmente qualquer pessoa, veio do céu, mas o Filho eterno de Deus, como ele está apresentando aqui. Deus preparou uma linhagem desde a queda do homem para trazer o seu Filho. Então, se o pecador, depois de salvo, começa a pensar nestas coisas, que Deus tinha em vista a minha salvação, quando eu nasci para ir para o inferno, porque eu nasci com uma natureza separada de Deus, uma natureza que ama o pecado. Mas agora Deus, antes mesmo de eu nascer, há milhares de anos, Deus estava preservando uma família, uma linhagem, do qual viria o seu Filho. E através do seu Filho, Deus ia trazer uma boa notícia, pois é o significado do Evangelho, uma boa notícia, boas novas. Uma boa notícia que a essência da boa notícia era o seu Filho. O seu eterno Filho. E para a salvação minha, para a minha salvação e para a sua salvação, foi necessário a morte deste Filho lá na cruz. Então, como a pessoa que foi salva por Ele, que compreendeu o grande sacrifício, o valor da morte de Cristo, primeiramente para Deus, e agora para aquele pecador que o seu destino era o inferno, como é que ele não vai ser um escravo de Jesus Cristo, um servo voluntário? E como Paulo, o que ele está nos dizendo aqui é que ele se esforçava em apresentar este Evangelho. Ele disse, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, eu não tenho vergonha. Porque o Evangelho de Deus, que o tema é Cristo, ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus não deixou outra coisa neste mundo com poder para salvar pessoas. O poder de Deus para salvar qualquer pecador. Note, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ou seja, você pode ser salvo esta noite. Deus não está perguntando de onde você veio. Quantos pecados você cometeu até hoje? Qual é a sua idade? Se até hoje você amou a Deus ou entristeceu Ele muito? Ele não está perguntando isto. Ele está perguntando, você quer crer no meu Filho para ser salvo? Mas Ele não quer saber da minha vida. Ele não quer saber que muitas vezes eu odiei a Deus por Ele não corresponder às minhas expectativas. Não. Enquanto você estiver com vida, Ele quer salvar você. Ele quer transformar a sua vida. A palavra salvação, meu amigo, é um pacote que inclui tantas bênçãos de Deus. Por exemplo, o perdão dos seus pecados. Não tem nada neste mundo que podemos comparar com o perdão de Deus.
Porque o perdão que as pessoas nos dão, elas não esquecem. E mesmo perdoando, elas trazem à memória aquilo que nós fizemos e fizemos de mal contra ela. Mas o perdão de Deus não é assim. Ele apaga. Não que ele ignora, não que ele empurrou os teus pecados e os meus para debaixo de um tapete. Vamos esquecer disto, não vamos falar sobre isto, não. Este livro nos mostra para onde vai, para onde foi os nossos pecados. A Bíblia diz que Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo por mim o injusto, para me levar a Deus. Este livro diz que ele, Cristo, Jesus, esta pessoa, o Filho de Deus, levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro. E que ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. Eu estou me referindo a mim porque ele já fez isto comigo. Quando você crer nele de todo o seu coração, você vai poder dizer, ele também fez isto por mim. Eu tenho certeza. O apóstolo, ele disse que estes crentes foram chamados por Jesus Cristo, para ser de Jesus Cristo e chamados por Jesus Cristo. O apóstolo, ele fala que o Evangelho de Deus, que o tema é o seu Filho, porque o Evangelho de Deus não tem outra coisa. O Evangelho dos homens apresentam coisas dos homens. Pode apresentar dinheiro, pode apresentar pastor, padre, missionário, oração, pode apresentar até a leitura da Bíblia. Pode apresentar formas para você chegar no céu, pode apresentar até o batismo. Mas o Evangelho de Deus só tem uma pessoa, o seu Filho. Precisamos de outra coisa? Se o Filho de Deus não puder salvar você e a mim, quem vai fazer isto? Nós lemos que o Evangelho que tem Cristo como Salvador, ele diz, é o poder de Deus. Deus, no Evangelho de Cristo, que fala do seu Filho, ou seja, em Cristo, não falta poder para salvar. Deus confiou a nossa salvação no seu Filho. Quer ser salvo? Deus, o Pai, aponta o seu Filho. Aponta o que ele fez na cruz. E quando ele disse lá, está consumado, o que ele estava consumando e o que ele consumou? A tua salvação, a minha. Como você recebe isto? Pela fé. Eu tenho dúvida quando às vezes ouço que a salvação é simples. É verdade, mas também não é verdade. Eu vou explicar o que estou dizendo. Porque quando se fala em fé, as pessoas mas fé a gente tem, a gente sempre acredita em Deus e sabe. Acreditar numa coisa, acreditar em fatos em relação a Deus, não se duvida. Mas a fé que vai salvar aquele pecador é acompanhado com uma outra coisa. Diz aqui Paulo, obediência da fé. As pessoas querem ser salvas, querem ter esta fé que salva e dizem não encontram, e não entendem, e não sabem. E os pregadores começam a dizer, mas é fácil, é fácil. É fácil para aquele que obedece, para aquele que está
Há no seu coração disposição para obedecer o que Deus está mostrando como é o caminho da salvação? O pecador pode morrer ao lado deste poço, com águas vivas, águas cristalinas. Pode andar em roda deste poço. Pode apreciar a água desse poço. Pode saber que ela está ali. Pois é, mas para você ser salvo, meu amigo, meu prezado ouvinte, existe a obediência da fé. O que é isto? É uma fé obediente a Deus. Uma fé que obedece a Deus. Primeiramente, o que Deus diz na sua palavra. Que você é um pecador perdido no caminho para o inferno. Você acredita nisto? Eu acredito. Sim, mas você acredita, o que você tem feito quanto a este assunto? Tá. O que a gente vai fazer? Pois é, você não é obediente. Você não está obedecendo. Porque se você recebeu uma notícia hoje do médico que você tem um câncer, e eles, olha meu amigo, é 30 dias, mas sabe, tem um remédio ali na farmácia, é gratuito, eu vou te dar a receita. Você passa lá quando quiser. Notou? Ele te deu 30 dias. Será que você vai dar ouvido a ele quando quiser, mas eu tenho 30 dias e eu vou morrer? Sim, vai. O que você faz? A obediência vem automaticamente pela preocupação da sua saúde. Então a mesma coisa, a pessoa que vai ser salva é aquela que começa a dar obediência antes da sua salvação ao que a palavra de Deus está dizendo. Deus está dizendo que eu sou um pecador perdido, não simplesmente porque eu sou um pecador perdido como as demais pessoas, não. Porque eu sou um pecador perdido que estou aborrecendo a Deus. A minha vida é contrária à vontade de Deus. A minha vida está clamando pelo juízo de Deus. Ou você não notou a leitura feita? Que o mesmo Deus que manifesta a sua justiça através do Evangelho, também manifesta dos céus a sua ira. O mesmo Deus que manifesta amor para salvar as pessoas é o mesmo Deus que manifesta a sua ira contra o pecado das pessoas. Isto as pessoas não gostam de pensar. Querem pensar só que Deus é amor. Ele é. Mas mesmo assim está indo pessoas diariamente para o inferno, pessoas que Deus ama. Então, a fé que salva é acompanhado de uma obediência à palavra de Deus, aquilo que ela está ouvindo. E como no exemplo que eu dei, a pessoa bota urgência naquele assunto. Se Deus diz que eu estou condenado por causa dos meus pecados, a minha vida aborrece a Deus, como eu vou continuar assim? Eu preciso buscar esta salvação, uma salvação que foi preparada pelo seu Filho, aonde Ele sofreu na cruz por mim. Que amor da parte de Deus a meu favor, um pecador errado por toda a vida. Filho que Ele não poupou, antes o entregou por mim ao sofrimento da cruz. Como eu vou continuar nos meus pecados? Você tem esse sentimento no seu coração? Ou você acha que vai ser salvo como? Só acreditando nas verdades? Olha, o inferno está cheio de gente que acredita e tinha mais conhecimento do que você, mas nunca obedeceram. Nunca. A Bíblia diz até que os demônios creem em Deus. Eles tremem que estremecem. E sabe o que significa isto? Eles acreditam que Deus vai fazer o que prometeu com eles, mas não obedecem. Não obedecem. Você pode ser salvo.
Mas se você não quiser obedecer o Evangelho de Deus, que manda você e eu nos arrepender dos nossos pecados, para ir de encontro a este Salvador que nos amou tanto e deu a sua vida por nós, qual é a tua reação quanto ao Evangelho? Diz aqui, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Quer dizer, Deus, Ele está através do Evangelho querendo justificar os pecadores. Quer dizer, deixar você limpo. Você quer ser limpo por Deus? O Evangelho de Deus apresenta o Filho dele para você ser limpo. O Evangelho do mundo apresenta a igreja, apresenta regras, apresenta centros de ensino religioso, reabilitação e tudo. Deus, para limpar a sua alma, para mudar a sua vida, ou seja, para salvar você, apresenta o seu Filho. Meu amigo, se você não tiver um encontro com Ele neste mundo como seu Salvador, você vai partir daqui para a eternidade sem Ele. Mas há de se encontrar um dia com Ele diante do trono branco para ser condenado e julgado por Ele e lançado no lago de fogo. Mas o que nós lemos mais? Deus não está brincando no assunto do Evangelho, sabe? Ele não está brincando. Ele está prestando atenção em você faz anos. Faz anos. Não sei se você notou, depois do apóstolo apresentar que, através do Evangelho, Deus está apresentando o máximo do seu amor, chegando perto dos pecadores e convidando para salvar os pecadores, pelo ato de fé no seu Filho, pelo valor da sua obra, cabalmente consumada na cruz. O apóstolo diz, mas também dos céus se manifesta a ira de Deus sobre aqueles que desprezam. Mas eu não desprezo. Lembre da obediência para a salvação, meu amigo. Ele está dizendo aqui, já que o pecador não quer ser salvo, então Deus entrega ele. Esta ira de Deus aqui não é no juízo final. Lá todo mundo sabe que vai ser julgado se não for salvo. Esta ira de Deus já é no presente. As pessoas já estão sofrendo no presente. Note o que dito aqui. Deus os entregou às concupiscências ou às paixões de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. O pecador, ele quer pecar, ele não quer a salvação, ele quer ficar separado de Deus. Talvez as pessoas não estão dizendo assim com a boca, mas as suas vidas mostram. E o assunto é com Deus, não é conosco, sabe? Nós talvez nunca mais vamos nos ver. Não importa. Deus está olhando você, como a mim. E Deus está dizendo aqui através da sua palavra, a insistência do erro, no erro, a insistência não querer a salvação, então Deus o entrega. Quer dizer, Deus larga. Quer dizer, Deus muitas vezes, e com certeza tem mantido um freio, segurando o pecador. Muitas vezes ele planeja certas coisas e não dá certo, e até ele fica bravo. Foi Deus que impediu aquilo. Deus, para a bênção dele.
Não deu para ir em tal lugar. Pague. Talvez lá você teria perdido a sua vida. Mas Deus segurou. Até quando? Diz aqui, Deus soltou isto. Como se ele estivesse segurando, mas soltou. Diz aqui, Deus os abandonou às paixões infames. Mas tem mais aqui, por quê? Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Honraram e serviram mais a criatura do que honraram e serviram. Você é criatura. Eu também sou criatura de Deus. As pessoas gastam as suas vidas para satisfazer esta criatura, os seus caprichos, as suas concupiscências, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus apetites. Honram e servem mais esta criatura. E desprezam a Deus. Note, começamos a ler de um servo de Deus, que ele foi decapitado por amor a esse Jesus, que morreu por ele numa cruz e ganhou para ele a salvação. Mas hoje ele está no céu. Ele morreu como um servo, como um escravo de Jesus. Sabe, muita gente tem morrido na riqueza e abriram seus olhos no inferno. Serviram a criatura, viveram só para aquela criatura, foram escravos daquela criatura e abriram seus olhos no inferno. Volte para casa pensando neste assunto, meu prezado ouvinte. Salvação ou perdição? Deus deu tudo o que Ele podia dar para te salvar. Ele não pode dar mais nada. Não tem o que Ele dar, nem o que fazer por ti. Ele só pede que você creia no seu Filho. Você decide. É para a sua eternidade. Que você faça uma boa escolha. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo. Aí mesmo onde está sentado. Porque Ele morreu por ti. Derramou o seu sangue. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar.